que está trazendo um tema muito importante, um tema que é a esperança da igreja, é a nossa esperança, que é o arrebatamento da igreja de Cristo. E quem é a igreja? Será que é um prédio bonito em que a gente frequenta todos os domingos ou alguns dias da semana? Com certeza não. A igreja é eu e você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E o Senhor, a palavra de Deus nos diz que Ele foi preparar lugar para cada um de nós. Então essa é a nossa esperança. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos passageiros e mensageiros da palavra de Deus, para que o pecador se arrependa e venha também, juntamente conosco, ter esperança da volta do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz: assim como Ele subiu ao céu, da mesma forma Ele descerá para vir buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor, que somos nós, é o pré-adolescentes. Precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos ansiar por esse momento, desejar, dizer: Senhor, volta logo. Louvado seja Deus, é a nossa esperança, porque Ele está voltando, glória a Deus. E, irmãos, na devocional, em João 14, de 2 ao 3, os versículos, na realidade o primeiro versículo não cita na devocional de nossa lição, mas diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu e você, nós vamos estar com o nosso Jesus, nós vamos estar pertinho dele. E ele diz, ó: não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque a nossa esperança é ele. E ele tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, são os sinais da volta dele, como a gente viu na lição anterior. Mas o Senhor, Ele é a nossa esperança. Tem morada pronta para cada um de nós. Às vezes a gente se preocupa, não tem uma casa, própria, paga aluguel e aquele aperreio. Mas lá no céu tem morada pronta. O Senhor foi preparar lugar para todos nós. E a nossa lição dessa semana que vai tratar sobre esse tema, a referência é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 17. E em Apocalipse 3:11 diz assim a palavra de Deus: eu venho logo, guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Não vamos permitir que os nossos pré-adolescentes percam essa esperança, mas essa chama precisa estar muito forte, acesa dentro de nós, porque Jesus está voltando. É a nossa esperança. Vamos guardar o que nós temos. E o que é que nós temos? Nós temos a certeza da salvação. Pergunte ao seu pré-adolescente, inicie sua aula perguntando a ele se ele tem essa certeza. Se Jesus voltar agora, você está preparado para ir morar no céu? Porque não vai dar tempo, vai ser muito rápido esse momento. E a gente precisa estar realmente nessa comunhão com Cristo, porque Ele irá voltar. E no espaço pedagógico da nossa lição,
diz o seguinte: na aula dessa semana, seus alunos estudarão sobre a maior esperança dos cristãos, o arrebatamento da igreja. Sem dúvida, esse dia é muito esperado por todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Quanto ao estudo sobre este evento, a Bíblia apresenta muitas informações que precisam ser estudadas cuidadosamente. E com a compreensão do evento, o enredo, as peculiaridades e as etapas do arrebatamento são aspectos que requerem atenção. A falta de entendimento sobre um único ponto pode comprometer a compreensão de todo o assunto. A complexidade do assunto se dá por causa da riqueza de detalhes. Por isso mesmo, comece seu estudo com certa antecedência. Leia a Bíblia, consulte livros bíblicos, faça anotações e tire suas dúvidas. Depois, se antecipe revisando o conteúdo e relacionando as perguntas que seus alunos possivelmente farão a você. Assim você terá mais segurança para tratar do assunto. E caso haja alguma indagação cuja resposta você desconhece ou tem dúvidas, não ignore. Anote e explique aos alunos que você vai pesquisar e trazer a resposta no próximo encontro. Mas nunca dê uma resposta que você não tenha segurança. A gente pode responder não sei também é resposta. Vou pesquisar, na próxima semana trago a resposta para você. Ou podem ir e pesquisar juntos e na próxima aula abrir um debate sobre o conteúdo, né? Sobre a pergunta. Mas a gente precisa responder os questionamentos aos nossos alunos com segurança, porque estamos discipulando, construindo um conhecimento bíblico cristão para os nossos pré-adolescentes. E os objetivos da nossa lição: compreender que a volta de Cristo é real e que devemos estar preparados. Tem muitos crentes, irmãos, que estão perdendo essa esperança, que acham que está na igreja, que ocupa alguma função, que liderar alguma equipe. Então isso é tudo, e não é. Isso tudo vai passar. Isso tudo são coisas que ficarão. O importante é você ter fé, não perder a sua fé, não perder a sua esperança de que Jesus, ele é a nossa esperança e que ele está voltando. Precisamos entender que Jesus nos garante a ressurreição para uma nova vida. Aprender a sequência correta dos acontecimentos sobre o arrebatamento. E os saberes dos nossos alunos, eles precisam saber que o arrebatamento está muito perto de acontecer. Falamos isso, estudamos semana passada. Somente quem se santificar ouvirá o som da trombeta. Olha que interessante, né? Não é qualquer pessoa, mas é quem estiver preparado. Existe vida após a morte, mas somente com Jesus, né? Porque a gente dorme no Senhor, mas o crente, ele não morre, ele está dormindo, porque nesse grande dia eles serão os primeiros, né, a ressuscitarem. A morte não terá mais poder sobre os salvos. Que coisa linda! O arrebatamento é a maior esperança da igreja. Está sendo a sua, professor? A ressurreição é para todos os que morrerem salvos desde Abel, né? Todos os nossos irmãos que a gente lê sobre ele, as histórias deles,
na Bíblia Sagrada, naquele grande dia, no dia do arrebatamento, em que o Senhor virá buscar a sua igreja, todos irão ressuscitar, né? Então, a gente precisa que nossos alunos tenham uma aula dinâmica. Para isso, você vai precisar realmente estudar cada ponto da lição, né? E estar bem preparado para que ele possa compreender. Esse não é um assunto fácil e se a gente não estudar, com certeza vai surgir dúvidas, certo? Mas precisamos nos preparar. No ponto 3 da lição, diz assim, o arrebatamento, fala sobre o arrebatamento dos salvos. E diz, devemos permanecer fiéis e animar nossas famílias e amigos a fazerem o mesmo, porque Jesus, ele está voltando. Isso é uma verdade. Isso não é um conto de fada. Não é algo que as pessoas dizem, mas nunca vai acontecer. Jesus está voltando. O tempo está próximo e será muito rápido. No Você Sabia, da nossa lição, já no finalzinho diz assim, ó, o arrebatamento da igreja. O termo arrebatamento deveria ser, deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força, irmãos. Que coisa linda! Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Isso a gente encontra em 1 Tessalonicenses 4,16. Não se trata da mesma ressurreição referida em Apocalipse 20 e o versículo 4, a qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás, conforme Apocalipse capítulo 19, o versículo 11 ao 20. A ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação e possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Olha que interessante. Então você precisa se apropriar de todas essas informações. Na sala do professor ainda diz assim, ó, o que você faria se soubesse que Jesus voltaria amanhã? Entregue aos seus alunos uma folha contendo a pergunta acima. Peça para pensarem a respeito e escreverem ao menos 5 atitudes que teria caso soubesse que lhe resta apenas um dia antes do arrebatamento. Incentive-o a compartilhar o que escreveram e leve-os a refletir, explicando que devemos viver como se Jesus fosse voltar hoje mesmo. Então essa aqui é uma dinâmica que você poderá fazer em sala, mas deixa claro para seus alunos que nós não sabemos o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. Mas esse acontecimento, a cada dia os sinais nos mostram que Jesus está voltando. E essa deve ser a esperança de nossos pré-adolescentes. A minha esperança e a sua esperança também, querido professor. Então, que Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula. Faça as anotações daquilo que foi importante do momento de interação com seus alunos, porque isso é importante você ter guardado em suas anotações, tá certo? Deus te abençoe.